Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, sempre querendo saber como é que ela está, querendo rever ela. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Aconteciam problemas, vinha chuva, vinha tempestade, vinha dor. O que o caramujo faz? Se encolhe, entra para dentro do casco. E nós? Será que a gente não faz o mesmo? Será que a gente não se fecha, não se encolhe e fica ali evitando, fugindo dos problemas? Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, esse instrumento aqui, cujos golpes eu não entendera de pronto. Eu não estava entendendo por que me doía tanto, por que eu estava sofrendo tanto, o que eu fiz para merecer isso. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Aqui eu fiz uma brincadeirinha de colocar a palavra egoísmo, orgulho, que foram os sentimentos mais preponderantes que nós vimos no livro Nosso Lar, a questão do André Luiz querer só ver a família, se preocupar com a família, e isso durante todos os capítulos, né, do livro Nosso Lar. Então, coloquei aqui no casco do caramujo, sendo que ele está narrando aqui que ele perdeu porque foi a golpes do alvião que provocou esse desapego, esse desprendimento a pessoas, a coisas, a situações. E podemos também comparar ao nosso homem velho, né? Aquela pessoa que não quer se esclarecer, que tem a sua opinião formada, é isso e ponto final. E mais algumas características que daí é de cada um de nós, que compõem o nosso homem velho. Homem velho que foi construído de experiência em experiências passadas. Pela primeira vez,
cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente, na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Aqui mais uma imagem para ilustrar o que ele está falando. Como a gente viu em vários capítulos do livro Nosso Lar, ele próprio também já disse que quando ele trabalhava, ia para casa e ele era fechado com a família dele, ele era alheio aos problemas do mundo. Em algum capítulo do livro Nosso Lar ele menciona isso. Então a gente trouxe aqui para retomar esse conceito que ele está trazendo para nós de novo. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A nuvem, os pássaros, o sol, isso nós temos aqui, todos os dias. Que a gente possa nos abrir a isso, a essa oportunidade de ver a natureza, de ver Deus no céu, nos pássaros, no sol, no mar, no canto dos pássaros. A gente se envolve numa rotina de levanta, trabalho, casa, obrigações, e essa natureza que nos envolve, que fica ao nosso redor, a gente não vê. O dia passa e a gente não vê. Nem o dia, nem a noite, nem as estrelas. Então a gente pode fazer esse exercício, a gente pode parar e olhar e se dedicar a sentir, apenas sentir o que vem da natureza. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes.
Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Aqui ele está retomando que antigamente esse era o tipo de conversação que ele gostava e que ele mantinha com os colegas, com todos. Era fofoca, era falar mal do colega, era falar situações dramáticas, problemas das pessoas. Era isso que girava em torno dos seus pensamentos. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Nós vimos em nosso lar um capítulo onde André Luiz questionava e quanto tempo a senhora ficou no umbral, e por que a senhora ficou lá, e o que aconteceu, e era uma curiosidade vazia, sem propósito, sem motivo de ter. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Apenas isso e só isso. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental, essa mudança de interesses e de pensamentos, como a gente viu no slide anterior. Ele se percebe tendo pensamentos mais elevados, não aqueles pensamentos de fofoca, de repetição dramática das rotinas do cotidiano. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus, André. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas ela está vazia dos sentimentos do mundo. Por exemplo, o egoísmo de ter a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o orgulho de ele ser o provedor, só ele ser o esposo e se manter esposo da senhora. Isso foi perdendo, ele perdeu. Isso nós vimos no último capítulo do livro Nosso Lar. Ele perdeu e a taça ficou vazia. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Esse orgulho, esse egoísmo, ele não adquiriu só nessa vida. Isso vem de vidas passadas,
de viciações, do sentimento, do comportamento. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça, André, nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo. Todos nós recebemos uma mudinha. Na terra do coração, nosso coração é um campo, é um terreno onde nós temos que plantar essa plantinha que nós recebemos. Plantar, regar, cuidar, podar, é um exercício contínuo. Se a gente largar uma plantinha e não cuidar, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Em períodos como o que você atravessa, agora com esse desapego mais livre, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito. Tu vai ter mais condições de cuidar da tua plantinha, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos, em raciocínios, em querer saber e pesquisar e ficar só no campo das ideias, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo. É só no exercício da edificação de si mesmo, o cuidar da plantinha todos os dias, é que a gente percebe os ensinamentos de Jesus no dia a dia, nas pessoas, nas situações. A gente não precisa decorar texto, decorar versículos para entender. Como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. E ao fazer o bem, ao cuidar dessa plantinha que recebemos, nosso coração vai ficar assim, ó, florido, bonito e florido. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa Narcisa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, André, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço, instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra,
nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, caminhos novos. Não existe só um caminho, só um trabalho. Aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? E antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes, de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. E assim a gente finaliza esse primeiro capítulo, com esse convite, essa sugestão de Narcisa para o André. Experimente coisas novas, experimente cursos, trabalhos novos, que possamos refletir. Até o próximo capítulo. Paz e luz a todos nós.